Bem, dá a ver se ele entra. Semana passada aconteceu isto, vamos lá ver se isto melhora. Ok? Vou fechar a sessão, continua ligados a ver se o Pedro consegue responder. Ah, já está aqui. Ok. Tá, vê se ele entra agora. Isto demora algum tempo. Estou, já estás aí? É que sim. E Pronto. agora? Como está a imagem? Estão a ouvir ou não? Está a Vê se funcionar? alguém. Estamos a falar. Alguém consegue dar aí um feedback se está tudo a ouvir? Sim, está. Sim. Aqui está a dizer, o Sebastião está a dizer que sim. O PP também está a dizer que sim, está aqui. Sim, estou aqui. Vamos dizer que sim. Exato, exato. Então vá, bora lá. Epá, Bora. então e Ok. agora fazemos, voltamos Continuando. ao início? Não, 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 continua. vamos fazer, vamos Não continuar, não sei, é? continua. Exato, exato, Depois bora. acrescentamos, vamos voltar lá de certeza, portanto. Depois acrescentamos, sim. Pá, pegando aqui, então eu acho que um ponto interessante é de que medida nós temos visto do ponto de vista de publicidade e as grandes marcas a comunicarem. Acho que nunca vimos tanta marca junto a comunicar ao mesmo tempo, ou pelo menos marcas que competem entre elas, muitas delas têm fases de comunicação, algumas muitas vezes condizem com os momentos, mas outras não. E é os bancos, é tudo a comunicar ao mesmo tempo, até passar uma mensagem. Mas é engraçado, tipo, como é que o design trabalha de uma forma diferente, portanto, muitas vezes não são mensagens ou tão de oportunidade ou tão de reação, ou momentos, são projetos mais longos, não é? Como é que estás a sentir Achas que estão a criar oportunidades para o design? Achas que se vão criar no meio desta guerra, não é? Que estamos a viver? Eu acho que sim. Acho que, tal como em qualquer outro período destes, qualquer acontecimento abrupto, existe depois um conjunto de fases que se desenrolam logo a seguir. E a primeira fase é, obviamente, uma tentativa por parte, neste caso, do que nós estamos a viver, daquilo que são os negócios estruturantes, portanto, aquilo que Eles não tem a estão a ver. ver. Eles não estão a ver, eu vou aqui mudar de sítio a ver se é outro sítio. Sim, Pois, vá, mas continua. portanto, aquilo que são. Pois, não sei se és tu, se sou eu. Eu estou aqui Pois, com um também não boneco sei. também, não consigo Olha, eu entender. também. Vou aqui para outro sítio, deixa eu ver se aqui melhor. Eu também vou Bora. tentar ir para outro. Não tenho Vou as minhas tentar ir para outro cábulas, lado. mas vamos inventando. Sim, vou tentar ir aqui para outro sítio também. E Está então? melhor? Deixa lá ver, se calhar aqui está melhor. Vê lá Está se melhor, me... capaz. Eu estou com Continua. rede Eu total também. em tudo, portanto. Eu também estou com um rede total, Então, portanto. pronto, vamos ficar assim. Bora. Ahm, É o Instagram. Pelo computador está perfeito. Estão aqui a dizer. Mas sim, pá, continua. bom, Vou pôr aqui a ok, minha estante atrás. exato. A minha estante. Bom, eu agora tenho que Sou ficar. Eu tinha político. ali, eu tinha ali um rigging, agora vou ter que ficar a segurar aqui no dar um bocadinho mais de luz. No, Sim. um, no, no telemóvel, porque aqui, pelos vistos, pelo menos parece que está melhor a ter. Portanto, estava a dizer que, na minha opinião, o que acontece nesta primeira fase tem a ver com os setores que estão mais próximos, no fundo, daquilo que é estruturante, aproveitarem este momento para comunicar. E o que nós vemos é isso, as telecomunicações, a alimentação, no fundo, tudo aquilo que tem a ver com o momento que nós estamos a passar. E são essas as grandes marcas. As grandes marcas que estão mais dependentes depois de outras questões, como do retalho, não alimentar, obviamente, já não se vê. E, portanto, existem grandes marcas também nessa área. Portanto, o que eu acho é que é muito, é algo setorial, tem a ver com 4 ou 5 setores que são absolutamente essenciais nesta altura e que, obviamente, acabam por encontrar espaço agora para comunicar, não só porque encontram esse espaço, mas porque também é necessário de alguma forma. O design é sempre uma ferramenta de renovação, não é? É uma ferramenta de renovação que é particularmente importante nestes momentos porque trata de questões de identidade. E estes momentos levantam sempre, trazem sempre ao de cima as questões de identidade. Quem Claro. somos, o que é que somos, o que é que
o porquê é que fazemos o que é que fazemos. E nós já nos últimos anos estamos a viver de alguma forma com uma pressão muito grande daquilo que são as causas, especialmente na nossa área, não é? Claro. Há um grande domínio, uma grande pressão para que as marcas tenham discursos que tenham a ver com o purpose, que tenham... continuamos a receber mensagens a dizer que não se vê. Outros dizem que estão a Não, ver mas há bem. outros dizem que estão a ver bem, outros não estão, pá. Há um bocadinho de tudo. Temos que continuar, Exato. senão... Vamos continuar. E, portanto, estava a dizer que para o design, especialmente nestas alturas, como se trata de questões de identidade, questões de renovação daquilo que são os princípios de atuação, da reorientação de estratégias de ocupação da visibilidade no espaço público, do propósito, e isso acaba por ser muito relevante agora nesta fase. Aliás, a primeira relevância disso foi a mudança de algumas empresas da sua atividade para começar a produzir outras coisas, para ajudar no fundo, na Claro. situação. E, portanto, esse é o primeiro grande reflexo, ou seja, há uma redescoberta de propósito aí, nessas ações. E vou mudando. E depois, do ponto de vista daquilo que tem a ver com a identidade de marca e com... acho que, obviamente, se abrem agora novas oportunidades, porque o tipo de discurso que o design trata, que é um discurso mais estruturante, é um discurso que acaba por não estar tão dependente, no fundo, das circunstâncias do momento, das conjunturas, que é uma característica do discurso publicitário, não é? Que é mais espontâneo, mais instantâneo, mais contextualizado em determinados momentos. O discurso do design tem essa característica estruturante e, portanto, encontra nestes momentos muito espaço para reanalisar as estruturas de identidade que existem, a forma como se comunica, os discursos que se estabelecem. E, portanto, a estas alturas, eu acho que não é o design só enquanto disciplina, mas o design enquanto processo de pensamento, enquanto processo de reorganização da vida, de reorganização das cidades, de reorganização do trabalho, e nós estamos a assistir a isso, não é? Estamos a fazer isso neste momento. Tudo isso acaba por mostrar a importância que o design tem nesta fase e nestes períodos. Sim, porque não é fácil comunicar numa altura destas, não é? Tipo, nós temos visto que sente-se que, quer dizer, há uma incerteza, não é? E quando se vive numa incerteza é difícil ter a confiança e a assertividade para dizer Olha, a coisa certa, não é? continuam a dizer que não temos imagem em lado nenhum. Eu não percebo, eu estou com um full. Pois, mas há malta que está a dizer que no computador se está a ver bem. Pois, não consigo entender. Mas é estranho, pá. Eu tenho full net. Eu também tenho full net. Eu já mudei de sítios, pá, mas não acho. Vou Eu aqui, tentar ficar aqui. a minha rede é igual aqui e ali em Exato. cima. E eu aqui ambos têm de estar ligados via computador. Aqui está top. Por exemplo, o Gorjão está aqui a dizer que tem boa qualidade. Também está aqui a dizer que está a ver bem. Portanto, Bom, vamos continuar. é complicado. Não sei. Pá, vamos continuar. Pelo menos sim. Mas era o que eu estava a dizer. Portanto, não é fácil ser tipo... É preciso acreditar, é preciso haver muito trabalho de confiança da parte entre uma agência, um ateliê, um estúdio e um cliente, porque nestes momentos há muita tensão e muito stress seja do ponto de vista económico, que acaba por te trazer alguma ansiedade para dizer a coisa certa e dizer as palavras certas. Lembro há uns anos, uma vez disseste uma coisa que eu nunca me esqueci e que é engraçado, estávamos a falar deste tipo de combate e era acerca disto, era tipo a confiança que as pessoas têm ou não em colaborar, mas é que normalmente as pessoas preferem errar por elas próprias do que seja imposto o que têm de fazer para não errar, não é? E é engraçado que acho que este pensamento se aplica muito bem, seja um trabalho dentro de casa de uma agência ou mesmo uma relação com um cliente, não é? Tipo, Sim. Não é? Sim.
Sim, eu acho que essa. Não me lembro exatamente o que é que disse, Mas foi mais ou menos mas isso. há. Sim, eu acho que há duas formas de olhar para isto. Quando estamos no início da nossa carreira, a perspectiva do erro e a perspectiva, no fundo, de não ouvir para experimentar é muito positiva. Ou Uhum. seja, não quer dizer que não se ouça, quer dizer que está lá, mas deixa-me lá ver como é que eu resolvo à minha maneira. Portanto, isso acaba por ser muito relevante nessa fase inicial da carreira, quando estamos à procura de quem somos, qual é a nossa voz do ponto de vista profissional, do ponto de Uhum. vista da criação e aquilo que sabemos ou não sabemos fazer. Um, do ponto de vista daquilo que é o mercado e a relação com os clientes, nós temos estudos. Um, temos estudos. Eu estou a ser altamente distraído com toda a gente a mandar mensagens ao mesmo tempo, a A dizer que dizer que não vê. pá, a dizer que vê, uns que sim, outros que É, não, outros há uns que sim, há outros que não. Pá, mas não há muita forma de ver. Nós não conseguimos fazer lives bom, pelo computador, não é? não conseguimos fazer. Opá, eu tenho ali uma ferramenta que consigo, mas não tenho a certeza, e portanto, se vamos fazer isso agora, Não, excesso. nunca mais saímos daqui e isto prolonga-se. Já não me lembro exatamente o que estava a dizer. Da Quando tem a relação com os ver, sim, clientes. quando tem a ver com a relação com os clientes, eu acho que temos de tudo. Temos, temos situações onde realmente qualquer tipo de aconselhamento, por mais sustentado que ele seja, do ponto de vista daquilo que é a análise, do ponto de vista daquilo que é a percepção do que o mercado ou que um determinado o consumidor está preparado para receber, ela, não obstante toda essa, pá, desculpem. Estás a olhar, tu não estás a ler as mensagens, Eu não estás a distrair consigo. pela nova tecnologia. Sim, não, é que são muitas, é isso, e depois os pop-ups e não sei o quê. Mas a perder. Então, mas e diz-me uma coisa. Achas que nós reparamos que a vossa área da ação na Solid Dogma Uhum, vai um bocadinho para além do design, portanto, também sim. trabalha muito no eixo cultural Uhum, e a prova disso é o vosso envolvimento no Festival Eminente. sim. E nós vimos nos últimos anos, houve aqui um crescimento muito grande artístico, não é? Tipo, acho que Portugal passou nos últimos 4 anos aqui Uhum, um movimento de crescimento positivo, não é? Foram sendo oportunidades em várias áreas e a arte e a cultura acabou por ser tipo uma delas. Tem-se vindo muito houve um crescimento muito evidente. O que é que tu vês uhum. depois de uma crise destas? Achas o que é que acontece? Achas que em que ponto é que vamos ficar? Vamos voltar ao que éramos? Vai haver espaço para todos os artistas que apareceram nesta corrente? Ou vamos ficar aqui numa situação de só ficam os melhores? O que é que tu sentes? Qual é que é o teu feeling em relação a isto? Sim, o meu filme tenta sempre ser o mais positivo possível relativamente a tudo o que está a passar. Acho que é imprevisível neste momento perceber Uhum. o que é que vai acontecer, ahm, porque não há planeamento possível, não é? Não há datas, ninguém sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer, como vai acontecer, e portanto nós neste momento acho que é muito difícil nós prevermos o que é que vai ser, junho, Claro, para não dizer sim. antes, o que é que vai ser junho? Ninguém sabe o que é que vai ser junho. Agora, acho que depois de um período inicial, onde obviamente vai ter que se recuperar aquilo que, do ponto de vista, que se está a perder do ponto de vista do que são as vendas, do que é a necessidade de voltar a reagir relativamente, no fundo, à captação de públicos, à captação de receitas. Eu acho que, ao mesmo tempo, o não tratamento de questões de identidade. Olha, estão-me a interromper. Então vá, Não, estão a interromper, é do CCP, estão-me a ligar do CCP. faz lá. Atende lá, Nicos. A Maria José também não vê nada. Ah, A Maria José também não vê nada. Mas há aqui uma questão que está tipo dividido, porque há pessoas que veem e há outras que não veem. pois, não sei. O Joaquinha também não vê.
Pois, não sei. Não Só sei. consigo ver no portátil, varia de suporte para suporte. O Gorjão diz que vê, que está tudo ótimo. Ah, Basicamente, no iPhone não dava nada, mas no computador vê-se bem. Portanto, malta, nós aqui não temos muitas hipóteses neste momento, pois. porque temos que continuar. Portanto, quem puder, quem está a ver bem em device, continua a ver no telemóvel. Quem puder mudar para o computador ou o tablet, se vir melhor, não sei, que eu possa fazer. Não sei. Não temos muita solução também aqui agora para Não. Nós mudar temos isto. Sim. Temos a meio, mas vamos ter que assumir. Isto também está a gravar, portanto, automaticamente, olha, quem não viu, depois pode ver. Está muita gente a dizer que o problema é do Instagram, que o problema não é nosso, que o problema é do Instagram. Mas será que depois? Mas é o problema dos lives, não é? Quando se alguém chegasse um dia e dissesse, pá, bora fazer um live, tu dizes, pá, Não não, sei. Bom, vamos seguir, senão então não conseguimos ter bora. nenhum tipo de lógica nesta Exatamente. conversa. Exato. Mas pronto, era o que eu estava a dizer em relação Bora. à vossa área da ação na área Sim, da arte e da sim. cultura. É uma das áreas que se aponta e que neste momento está tipo a sofrer mais, porque se não há exposições, não há peças para fazer, não há, quer dizer, não há in-camp. Portanto, há aqui há um Sim. problema grande que vai um bocadinho contra a corrente que estávamos a assistir nos últimos 4 anos, que era Portugal estava a crescer a todos os níveis e a arte e a cultura era uma delas, não é? Sim. E vocês que trabalham nessa área, como é que tu vês isto a acontecer, não é? Pá, pronto, eu acho que se assistiu-se aqui uma grande reação do universo artístico neste momento, né? De repente, nós num mês começamos a ver que o Instagram era um veículo viável. Já havia muita gente a fazer digital art e muita gente a utilizar o Instagram como meio de divulgação e, no fundo, baseado nisso, mas do ponto de vista daquilo que eu... E DJs, os DJs também já utilizavam bastante este meio, mas aquilo que se viu agora no último mês do ponto de vista da arte performativa e do outro tipo de expressões, do humor, acho que é incrível a forma como, na verdade, em qualquer tipo de situação, a arte acaba por, como dizia o outro, encontra sempre o caminho, não é? E encontra sempre o caminho, e portanto eu acho que essa necessidade nunca vai desaparecer. Mais uma vez refiro que estes são momentos de reestruturação de identidade, em que nós vamos colocar novamente em causa. Nós estamos neste momento no olho do furacão. Quando passar o furacão, vão surgir milhares de questões, vão surgir questões que têm a ver com a sustentabilidade na forma como estamos a viver, no fundo, com o significado disto tudo e deste tipo de acontecimentos naquilo que será o desenho das economias futuras, da forma como a economia realmente se vai desenvolver, daquilo que vai acontecer em termos de mudanças de paradigmas, do ponto de vista se isto vai acelerar ou não vai acelerar, por exemplo, a mudança de paradigma energético. Portanto, neste momento nós estamos a assistir a uma data de mudanças que são ideológicas, que são filosóficas e, portanto, que não vão lá com preços. Claro. Na minha opinião. Ou seja, esta recuperação poderá ter uma fase imediata em que toda a gente vai dizer não, o meu é mais barato, o meu é mais caro, o meu é menos... mas acho que isso tem perna curta, como nós sabemos sempre, não é? Porque é paritário, porque é algo que qualquer pessoa pode fazer. É uma guerra, não é? Aliás, foi tudo isto. Se quisermos olhar para isto, na verdade, nós tivemos a questão do corona, mas nós já estamos em instabilidade desde que começou a guerra entre os Estados Unidos e a China do ponto de vista tarifário e do ponto de vista do trade. Portanto, já sabemos onde é que isso nos leva. E em comunicação é exatamente a mesma coisa. Esse tipo de guerras levam sempre a uma degradação da qualidade, a uma degradação, no fundo, da oferta, a uma degradação, não é o tipo de ambiente, nem o tipo de economia de mercado que nós desejamos viver. Não é? Claro. Nós desejamos viver numa economia de mercado que seja capaz, no fundo, de produzir e de comunicação que seja capaz de produzir narrativas que enriqueçam aquilo que temos e não que sirvam apenas para criar ruído e diferenciação com base em fatores que são higiênicos. E, portanto, eu acho que a arte, o design, as expressões culturais no geral,
vão passar muitas dificuldades, com certeza, nestes próximos tempos, embora haja quem já esteja a encontrar alternativas e há bons exemplos disto. E a conseguir mudar, no fundo, o seu paradigma. Vamos ver o tempo que isso dura, porque, na verdade, isto é tudo... Estamos em test lab, não é? Estamos em período de experimentação. Se isto durar 3 meses, continua a ser pronto, tem uma experiência de laboratório. Se durar um ano, passa a ser a realidade, não é? Claro. E, portanto, no fundo, eu acho que, mais uma vez, a falta de horizonte temporal para tudo isto acaba por dificultar muito a noção. Não que eu acredite que devam existir horizontes temporais fictícios, marcados ficticiamente. Acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Mas é engraçado isso estavas a falar, não é? Da questão temporal e as medidas energéticas. Será que se vai acelerar de determinadas necessidades que já se vêem ou que já se fala há algum tempo? Mas ao mesmo tempo é interessante ver a mudança de paradigma, não é? E eu no outro dia fui dar uma aula ao IAD aos alunos da mestrado e estávamos a falar um pouco sobre isto da pandemia e aquilo que estamos a viver, e vê-se muito, e isso vê-se aqui uma questão que é esta: está a haver uma reinterpretação das coisas. Por exemplo, ontem estávamos a falar um pouco ao telefone e estávamos a falar se a mudança que está a existir está-nos a vir a trazer atrás a coisas muito simples, mesmo com uma nova abordagem. Por exemplo, mesmo este live que estamos aqui a fazer, onde estávamos a falar, isto faz lembrar aqueles programas de rádio. Sim. Não é? Estávamos a falar nos anos 70. E que agora estão a ter um boom num contexto diferente, que são estes devices, não é? Que antigamente não existiam e agora existem. E depois temos fenómenos interessantíssimos, como o Bruno, o questão do live do Bruno, com uma adesão incrível. Quer dizer, mas do ponto de vista de qualidade, aquilo que foi que nos habituámos e que o design também trouxe, e a comunicação, é zero, não é? Tipo, quer dizer, aqui é o ato genuíno da coisa que lhe dá a força, não é? Isso também é interessante, não é? É o ato genuíno da coisa, e digo-te já que ele está realmente, especialmente na comunidade, e digo isso com conhecimento de causa. Ele provavelmente não nos está a ouvir, mas se tivesse, eu não vou dizer quem é, porque é uma questão profissional, obviamente. Mas eu tive uma recusa a semana passada de alguém, exatamente porque achou que a comercialização da sua imagem num determinado momento e neste momento particular, em que a comunidade, especialmente a comunidade humanística, se uniu à volta, no fundo, do canal do Corpo Dormente, mas não só, no fundo há outras coisas a acontecer, e se uniu de forma muito gratuita e muito livre neste movimento. Qualquer tentativa, e pronto, e nós estamos sempre a aprender. E realmente, ele, nesse aspecto, eu percebi claramente porque é que ele me estava a dizer isso, porque há momentos e há movimentos que são tão espontâneos, qualquer tentativa de comercialização, que nem tinha nada a ver com o que está a acontecer, mas qualquer associação, nem que seja ténue, não é, a uma comercialização, a um aproveitamento, eu acho que é negativo. E acho que a genuidade destes movimentos é exatamente essa. Não sei se isso sequer terá continuidade. Eu acho que o Bruno reinventou, no que está a fazer ali, reinventou isso um bocadinho o formato, não é? Exatamente. Antes havia os programas de rádio, as pessoas ligavam para os programas de rádio, pediam discos, o que eu falava com elas. Havia, no fundo, aqui uma relação muito direta, que se perdeu bastante ao longo dos anos, mas eu lembro perfeitamente, nos anos 80, nos anos 70, em miúdo mesmo, a ouvir essas coisas, e depois nos anos 80 acho que ainda havia muita essa tradição. E acho que aquilo acaba por ser a versão moderna desse tipo de programas, não é? Só que pronto, ele tem ali uma rede enorme de gente muito talentosa, com que vai falando e torna aquilo num espetáculo de entretenimento incrível. Exato, mas é engraçado que não é esse ponto. O Bruno, se calhar, é um exemplo em ter mais seguidores e pessoas mesmo no live direct. Mas existe uma série de lives que estão a acontecer, eventos espontâneos, seja do clube que está a fazer também, porque é uma forma de nos mantermos ligados e passar a mensagem, mas há um lado espontâneo muito orgânico que acaba por ser engraçado. As pessoas agarram estas coisas e de uma forma muito
muito natural. E o que eu acho que ao mesmo tempo é engraçado é que nós ainda não, há muito tempo, estamos aqui a viver uma cultura de um aceleramento e que a relação com o próprio digital, não é? Com a tecnologia, já estava a existir movimentos contrários, que era quase o detox das redes sociais, o detox da tecnologia, quer dizer, o mundo. Quer dizer, e agora de repente, numa mudança de um dia para o outro, o que nós vemos é a tecnologia é a única forma que nos faz estar ligados. Isso ao mesmo tempo é interessante ver como é que as mudanças de paradigmas são tão rápidas. Nunca tinha, eu pelo menos não me lembro de ter assistido uma mudança tão rápida de comportamento. Sim, mais ou menos ligados. Aqui mal está a dizer que nós continuamos bloqueados. Epá, pois. Mas pronto, adiante. Mais ou menos ligados. Eu acho que nós não estávamos preparados ainda tecnologicamente para uma quebra tão abrupta, ou seja, da fisicalidade e do contacto físico, porque na verdade nós temos redes e as redes estão por aí e obviamente vieram mudar a nossa vida, mas a verdade é que temos dificuldades ainda. A comunicação à distância ainda não é aquela coisa fluida que nos permita gerir o mundo da forma como gerimos quando não estamos apenas dependentes disso. E eu acho que esta mudança, eu acho que há um lado que está pior desde que isto aconteceu. Ou seja, na verdade, no dia a dia, é verdade que eu tenho 2 ecrãs mais o computador, 2 ecrãs mais o telemóvel e mais ou menos sempre a funcionar, e as pessoas a entrar e a sair das salas e a entrar nos corredores da agência e essas coisas todas, mas na verdade a pressão destes meios no dia a dia agora, desde que isto aconteceu, é muito maior e é muito mais desgastante, exatamente porque eles não estão preparados para que a conversa seja fluida. Claro. para que nós consigamos, no fundo, para que a tecnologia não consiga acompanhar a velocidade em que nós nos expressamos, a velocidade a que nós pensamos, e isso no contacto físico e pessoal é algo que nós temos muitos meios de absorver, não é? Claro. Porque estamos a ler uma data de outras coisas. Estamos Sim, inclusive tu estás a falar comigo e estás a ler os comentários, estamos sempre em multitasking. Sempre em multitasking. Não só, e tu não estás a ver o resto do meu corpo, não sabes o que é que eu estou a fazer, se eu estou de calças ou não estou de calças, ou seja, há aqui não estás a ver o resto da minha linguagem corporal, há um conjunto de aspectos que mudam radicalmente. E acho que esses, na minha opinião, pronto, estávamos a falar do processo de trabalho há pouco e a forma como rapidamente quem está como nós adota estes processos de trabalho e que formaliza um bocadinho, mas há uma parte muito importante do nosso trabalho que se perde aqui, que é a questão da espontaneidade. E eu não consigo neste momento aferir a dimensão desse dano. Grande parte, obviamente, nós temos um trabalho contínuo nos ateliês, temos um trabalho contínuo, né? Nós temos os projetos vão andando e nós vamos acompanhando enquanto diretores criativos os vários projetos. Mas a quantidade de vezes que os projetos são resolvidos ou são modificados, ou que o seu caminho é modificado pela questão da espontaneidade, é, na minha experiência até hoje, muito grande. Sim. Muito grande. É exatamente da interação espontânea que resulta muitas vezes, e nós já sabemos isso, e o processo de brainstorming, mesmo que seja um brainstorming informal, é isso que acontece. E isso eu acho que se perde muito neste processo. Eu estou mortinho para voltar a estar numa agência, noutro sítio, com pessoas, a falar com elas diretamente, porque é um fator que me perturba muito. Aliás, nota-se, eu estou aqui e estou a ver as mensagens, não sei o quê, e perturba-me muito, estes fatores a mim perturbam muito em termos de comunicação. Mas pronto, mas acho que desde que isto começou, piorou muito. Porque as pessoas estão com necessidade de estar umas com as outras. Com uma extrema necessidade de estar umas com as outras. Mas através destes movimentos acaba por haver alguma espontaneidade, né? Usando as ferramentas, era o que eu estava a dizer há pouco, sabes? Do ponto de vista
das pessoas têm as ferramentas nas suas mãos e muitos dos atos criativos que nós vamos ver, muitas vezes não vêm das agências, nem dos estúdios, nem dos ateliês, também vêm, mas cada vez nascem ainda mais na espontaneidade das próprias pessoas, porque eu acho que isso é interessante, porque o nosso pensamento, e como dizia bem, é óbvio que é muito mais estruturado, não é? Nós, quando os desafios que têm em cima da mesa, são desafios para resolver problemas, não é? Que é a grande diferença entre se calhar, claro. ter uma ideia para fazer um live engraçado ou ter uma ideia para resolver um problema efetivo. E eu acho que isso eu percebo quando quem fala são espontaneidades diferentes, não é? Sim. Acho que é diferente, se bem que quando estamos a falar daquilo que são artistas e daquilo que é a utilização deste meio, por exemplo, creio que existe já aqui um nível de raciocínio em muita gente e um nível de estratégia de abordagem ao meio muito clara e que foi de uma muito rápida. Já havia algumas pessoas a fazê-lo, como dissemos, e há outras que o fizeram de uma forma muito rápida. E olha, espero que continue, mas não devido a estas razões. Sim. Pronto, basicamente. Sim, tipo, sem dúvida. E em relação, bom, vocês na semana passada, estávamos a falar disso, no fim de semana passado, fizeram o Iminente Live, não é? Fizeram o Iminente Live. Qual é que foi a tua maior aprendizagem entre fazer um Iminente? Entre um Iminente físico, não é? Um Iminente físico, já foram algumas edições, e agora de repente fazer um Iminente em que tu não vês as pessoas à tua frente, elas estão espalhadas pelo país todo ou pelo mundo todo, e de repente tens que gerir aqui uma quantidade de... foi abaixo ou não? O Instagram, tipo, houve malta tipo a queixar sobre... Não sei, confesso que não sei, mas não andei por isso. Foi muito impressionante, porque primeiro, como a maior parte das pessoas devem saber, isto foi de participação gratuita, né? As pessoas, os artistas cederam, no fundo, o seu tempo e o seu talento, porque não havia, todos os proveitos iam para os hospitais e, portanto, iam para o contexto que estamos a viver. E isso gera... O Iminente já tem um espírito muito especial, né? Já tem... Na verdade, ele acaba por, na minha opinião, cristalizar, materializar, de alguma forma, um movimento mais ou menos informal que existe em Lisboa e no país, à volta daquilo que são novas culturas urbanas, novas formas de arte, a música, a dança e mesmo o texto e a literatura. Acho que no Iminente se conseguiu de alguma forma essa matriz destas várias subculturas acaba por estar lá muito representada. E o espírito sempre foi único, não é? É único. Nós estamos lá e sentimos isso. O tipo de experiência que lá se tem é um bocadinho diferente do que se tem noutros festivais. Eu acho que se sentiu exatamente o mesmo no online. Porque, primeiro, os artistas estavam completamente de coração e isso nota-se, não é? Nós estávamos a ver e tu notas isso e de alguma forma tens ainda mais proximidade porque tu no Iminente podes estar cá atrás na fila e eles estão lá cá atrás na assistência. Na assistência, não é? Estão atrás e eles estão no palco longe e tu às vezes até estás a vê-los também através de ecrãs, mas neste caso não. No fundo, o teu direto acaba por ser ainda mais próximo de alguma forma, não é? Tu viste a Mayra a cantar de uma forma mais próxima do que alguma vez tinhas viste a Ana Moura a cantar de uma forma mais próxima. E é muito engraçado a forma como cada um deles abordou a questão, as opções que tomaram do ponto de vista do enquadramento, do ponto de vista da performance que prepararam, da forma como interagiram com o público. E é muito interessante, depois a dinâmica que se estabelece com o público. Pronto, que exige algum hábito. Portanto, no fundo, esta dinâmica que vai existindo aqui das mensagens e tu acabas por te habituar. Eu há bocado estava a ficar baralhado porque eu estou a receber mensagens de cima, de baixo e de lado por causa do WhatsApp e eu só recebo baixo, Não, pá, eu recebo aqui, mas depois vem o WhatsApp por cima e por isso é que eu estava a ficar todo baralhado, porque depois já uma não aguento, duas já é mais difícil.
E eu acho que o que se sentiu foi exatamente isso. Foi uma edição muito espontânea. Foi criado, a organização do Iminente criou, no fundo, tudo isto em muito poucos dias. E a Sólido depois teve que, no fundo, fazer a parte da comunicação e dos filmes, que, no fundo, que acabaram por divulgar o festival. Mas foi isso, acho que esse sentido de espontaneidade ajudou muito. Acho que foi uma experiência muito interessante e o mais importante de tudo, ultrapassou muito, no fundo, o objetivo que havia, que era a de angariação no mínimo de 15 mil euros, foram mais de 26 mil, perto de 30 mil euros que foram angariados, numa coisa que se preparou assim de uma semana para a outra. Não, é brutal. Acho que é muito interessante toda a resposta. Pronto, mas mais uma vez, acho que para o nosso mercado, aqui o nosso learning, o mais importante é o quê? É a força da marca que se criou ali. Né? Ou seja, isto acontece desta forma num determinado momento e num determinado contexto e permite que determinadas pessoas se associem num determinado contexto. Estávamos a falar disso há bocado por causa dos humoristas e da malta que se uniu ali numa coisa. Porque não existe uma marca como o Iminente, mas existe uma marca em cada um deles do ponto de vista da conduta, do ponto de vista da sua ideologia, da forma de estar e não sei o que os une. Não há uma marca física, mas há outro tipo de marca, não é? Entre eles, todos, parece-me a mim. Mas no Iminente existe isso. Portanto, essa simplificação da mensagem que é conseguida ao longo de 4 anos na insistência do mesmo tipo de matriz de valores, de princípios, de formas de atuação, que depois se reflete em basicamente tudo aquilo que é a organização e que a organização faz, depois acaba por gerar este tipo de resultados, este tipo de reações espontâneas. E nós não nos podemos esquecer que isso é trabalho, obviamente, de curadoria, é trabalho artístico, em primeiro lugar, porque aquilo é um festival, mas é depois também, no fundo, a passagem de tudo isso, toda essa informação para o universo da marca e a manutenção disso, dessa ideia, não é? Mais do que visuals, dessa ideia, desse sentimento no Iminente. E depois as coisas acontecem e acho que correu muito bem. Esperemos que em setembro estejamos em condições de fazer o Iminente a sério, sim. É uma incógnita. Como é que vai ser? Tem-se falado muito do incerteza, não é? Incerteza daquilo que aí vem. Como é que a Solid, não só está a preparar para a incerteza que aí vem, ou mesmo até como é que achas que alguém que trabalha na nossa área e que qual é que é a postura, não é? Porque nós já passámos por uma crise também em 2008, 2009, houve uma razia nas agências, quer dizer, houve muita gente que teve que emigrar, muita gente teve que mudar de vida e nós não sabemos se isso efetivamente vai acontecer, mas tudo indica que poderá ser uma fase complicada que se avizinha. Esperemos não tanto como nós já passámos, mas queria só perceber aqui do teu lado qual é que é o teu input aqui de qual é que é a postura certa que uma pessoa deve ter para encarar a incerteza, não é? Nesta área. Sim. A Solid está-se a rodear, acima de tudo, de informação. Está, obviamente, a ter uma postura o mais responsável possível relativamente às suas pessoas. Lá estão os outros, sabe dizer assim. A pensar, no fundo, na salvaguarda da equipa o mais possível. Portanto, na tentativa da manutenção, do aproveitamento, obviamente, dos instrumentos que estão à nossa disposição neste momento para ultrapassarmos as dificuldades, mas sempre com o intuito de manter a equipa e de chegarmos ao fim do ano com a equipa intacta. Obviamente muito focados naquilo que é preciso fazer neste momento, que é trabalhar, focar, não estar a perder tempo com aquilo que é acessório. Nós felizmente eu tenho uma equipa extraordinária que tem, do ponto de vista daquilo que é o espírito de equipa, daquilo que é a entrega deles, não tenho razão de queixa nenhuma naquilo que é sólido, daqueles que já cá estiveram e daqueles que
que ainda estão. E, portanto, estamos a preparar com informação. Estamos, no fundo, a rodear de informação, porque nos permite ir tomando decisões o mais em cima do acontecimento possível, sem sacrifícios desnecessários. Estamos a sacrificar, obviamente, todos nós. Mas o que é que queres dizer? Mas o que é que queres dizer quando estás rodeado de informação, a informação para poder usá-la para criar? Números. Não. Estamos a falar aqui, já estamos a falar de outra parte da minha vida, porque eu acabo por ter funções de gestão na Solid também, não é? Claro, e acabo por ter essa responsabilidade, e juntamente com a Cel, que é a pessoa que me acompanha, com outras pessoas que temos no grupo, que me acompanha desde que a Solid começou, a primeira pessoa que eu contratei, não é? Eu não percebo nada de números, ou não percebia, agora percebo um bocadinho mais. Mas a primeira pessoa que eu contratei quando fiz a Solid foi exatamente alguém nessa área, porque é a mesma coisa que fazer um projeto. Eu tenho que saber ler, eu tenho que ter coisas para ler nessa perspectiva e portanto, eu acho que a responsabilidade neste momento dos gestores, nesse aspecto, é ler, é perceber a informação que têm à sua disposição. É os gestores que estão bem intencionados e que realmente pretendem, obviamente, resolver a vida, não aqueles que são oportunistas e que vão aproveitar isto para limpar a casa, não é? Claro. Já sabemos que isto acontece sempre. Eu já vivi duas destas, não foi uma, 2008, portanto, nós tivemos as torres, não é? Também vivi essa. E quando as torres gêmeas caíram, no fundo, nós tivemos esse período também, e houve um período muito complicado. Não obstante estivéssemos em plena euforia da internet na altura. Mas depois tivemos mas esta é muito diferente, porque agora não há para onde emigrar. Pois, exatamente. Ou seja, o problema agora é, nós antes tínhamos, porque as pessoas agora, isto é simétrico, está a acontecer em todo lado, não se percebe muito bem qual é a estratégia que vai funcionar primeiro, se é aqueles que estão naquela da imunidade, da imunização, ou como a nossa, que eu acho que pessoalmente é mais correta neste, ou pelo menos é mais sensata, que é a da proteção das pessoas. Portanto, nós não sabemos o que vai acontecer. Acho que vamos ter impactos muito profundos do ponto de vista económico. Estou com alguma esperança, obviamente, sempre nesta questão do fast rebound, ou seja, de haver aqui também, depende muito daquilo que as entidades responsáveis a nível europeu conseguirem fazer. Acho que estamos a ver... Estou muito triste nesse aspecto. Acho que estamos a ver uma Europa. Eu sou um europeísta europeísta desde sempre, e defendo muito uma ideia da Europa unida, um bocadinho mais romântica, e acho que aquilo que está a acontecer neste momento é triste, é assustador nesse ponto, e acho que sim, que acho que as pessoas e o nosso mercado vai sofrer bastante. Estou com alguma esperança nesta questão do da recuperação, quando acontecer, haver ali um grande impulso para que ela aconteça rapidamente e, portanto, que isso consiga arrastar, no fundo, e minorar o tempo de dificuldade e de austeridade que à partida terá que haver, porque, quer dizer, não sei, alguém vai ter que pagar claro, esta paragem e esta forma, mas pronto, acho que o nosso mercado, o único problema que existe neste momento é que, e muitas vezes as pessoas que emigraram ainda estão emigradas, não é? E com muito sucesso, felizmente, e ainda bem que o fizeram. Sim. Porque também de várias áreas, não é? De muitas áreas, e muitos deles continuam a ter muito sucesso, e ainda bem, e acho que essa é a mesma... Sim. A parte interessante do que sobrou dessa crise, essa última crise, foi essa. Foi essa. Foi que isso deu coragem à malta para sair, e há muita gente com muito sucesso a fazer um grande trabalho. Mas pronto, esta eu não tenho mesmo bola de cristal, não consigo perceber o que é que poderá acontecer, a não ser temos que tentar preservar a integridade das nossas equipas, temos que tentar preservar a integridade do nosso mercado, pronto, porque isto terá que passar, não é? Sim, e como estas crises nós também assistimos, e já nunca passamos por nenhuma que nos tenham mandado para casa
pelo menos há um mês que já estamos em casa, não é? Isso nunca nos aconteceu e isso tem um impacto que quer dizer, nós nem conseguimos medir ainda porque nós passámos por crises, mas continuámos a fazer a nossa vida no dia a dia, apesar de haver uma crise económica, mas aqui é completamente diferente. Há uma crise social, não é? Tipo, quer dizer, do ponto de vista Sim. de comportamento, mesmo as marcas, a forma como têm que comunicar tem que ser adaptada ao contexto que estás a viver. Não podes estar a vender um Claro. sonho que não existe. Os sonhos agora... Isto também é engraçado, esse pensamento. A publicidade sempre trouxe um bocadinho um imaginário daquilo que é a nossa vida e como ela deve ser. E agora, neste contexto, também é interessante isto. Mas ele não muda, não é? Content, Ele não muda. Eu escrevi um artigo esta semana, na semana passada, para o Gerador, que tem uma frase muito engraçada, e na pesquisa para o artigo encontrei uma frase muito engraçada de um neurocientista, que é o Joseph Tudu, que diz que a ansiedade é o preço que pagamos pela capacidade que temos de imaginar o futuro. E isso é muito engraçado, ou seja, a narrativa não desaparece, não é? Se uma pessoa que está isolada, que está presa, continuar a ter acesso, no fundo, à ficção, continuar a ter acesso à imaginação, essa é acho que é a grande questão do ponto de vista criativo e do ponto de vista de quem cria que interessa, ou seja, quem está em casa procura, continua a procurar esses escapes, sejam eles de narrativa pronto, mais profunda, mais densa, ou de narrativa publicitária. Porque a narrativa publicitária acaba por ter também esse papel, não é? Quando é bem feita, acho que todos nós temos essa experiência. E, portanto, esse mundo ilusório continua a ser importante para nós e continua a ser importante porque quanto mais não seja, nós projetamos aquilo que, olha, um dia destes vamos para ali outra vez. Sim, mas não vamos. Mas eu acho que efetivamente o difícil é claro que o ser humano tem muito uma base de erro, não é? É difícil, nós aprendemos e depois aprendemos e desaprendemos, não é? E nós agora estamos aqui a ver uma coisa que as pessoas lavam mais as mãos agora, mas as pessoas já deviam lavar as mãos antes, não é? Tipo, mas claro. agora toda a gente lava as mãos, mas será que quando voltarmos acho que vai haver um contexto de lavar as mãos durante algum tempo, mas se a pandemia passar, acho que rapidamente as pessoas achas que se esquecem, ou vai ser como os japoneses, porque os japoneses têm essa cultura há muitos anos, não é? Tipo, será que os europeus vão aprender alguma coisa com isso ou não? Eles e a Naomi Campbell, acho que têm o mesmo. Eu estou muito curioso para perceber o que acontece. E uma das coisas mais interessantes que eu tenho pensado, estou muito curioso para o que acontece em termos sociais. Eu acho que a malta está toda mordinha para ir para a rua, não é? Aliás, às vezes ontem a fila de não sei quantos quilómetros que estava ali na Ponte Vasta Gama, na malta com desculpas a dizer que tinha que ir ali ao sul e tal, para passar, ao sul fazer o quê, não é? E portanto, eu acho que as pessoas... E percebo a prudência em não dizer à malta que, olha, isto já está, já se pode andar na rua e tal. Percebo muito essa prudência porque eu acho que quando isso acontecer, o tempo vai estar bom e a malta vai querer. Eu acho que nós aqui temos mais dificuldade, não temos esse tipo de cultura. Então se começa o futebol. Eu acho que há dois fatores absolutamente essenciais e foram dos primeiros a parar, se nós pensarmos nisso. Há dois fatores, do ponto de vista social, que são muito importantes, que é a questão das aulas, né, da escola recomeçar. É impossível a vida não voltar ao normal se a escola recomeçar. É impossível. As pessoas saem de casa para meter os miúdos de algum lado e, portanto, já não vão voltar para casa. Acho que é muito difícil isso não acontecer. E depois é o futebol, que é, no fundo, um barómetro da atividade normal do futebol, o desporto em geral, particularmente o futebol, porque pronto, pela importância mediática que ele tem, por isso que eu estou a focar mais aqui. Mas o desporto em geral, até porque a atividade esportiva a malta vai fazendo agora, né? Embora sozinha, vai fazendo. E também mexe a economia, não é? Também mexe. A quantidade de marcas envolvidas. Mexe a criatividade, mexe tudo. Sim, mas tem um peso simbólico muito grande. Tem um peso simbólico e psicológico muito grande. Eu acho que a partir do momento em que essas duas coisas estiverem abertas, nós tenderemos a ir para a rua com alguma
pá, vamos ter cuidado na primeira ou na segunda semana, mas eu acho que depois as coisas vão voltar um bocadinho ao normal. Nós não temos essa cultura. Nós não temos essa cultura. A malta está toda mortinha por se abraçar, por dar beijinhos, por ir para festas, está tudo, não é? Por ir para o jardim, para ir para a praia, Claro, para claro. estar com a família que já não vê há não sei quanto tempo. E é verdade. Eu acho que para o nosso mal, de alguma forma, embora eu acho que nós nos estejamos até a portar muito bem enquanto povo nesse aspecto, eu acho que estamos a portar bem enquanto povo, enquanto mesmo, pá, mesmo com todos os problemas que temos tido agora logísticos, porque que é muito complicado, mas mesmo do ponto de vista da comunicação, acho que o trabalho que tem sido feito do ponto de vista da comunicação, com alguns problemas, obviamente, mas tem sido globalmente positivo, na minha opinião. Nós não temos uma população em pânico, não temos uma população, embora há muita gente à fila dos supermercados e tal, não sei o quê, mas pronto, isso também prende-se um bocadinho depois com os hábitos que as pessoas têm e as manias. Né? A malta já sabe que vai haver fila na ponte, o que é que vai fazer para a ponte de cá? Claro. Não é? Se quer fugir, vai para uma escada secundária, não vai para a ponte. Portanto, as pessoas também. É mais, Depois, a partida é mais rápida. quer dizer, não é? Portanto, se é para fugir, escolhes fugir para um sítio que não haja ninguém, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que as pessoas, de alguma forma, também têm um certo prazer, às vezes, em se acumular, né, em filas, e não sei se é outra forma de partilha, mas acho que socialmente isso. Eu acho que nós vamos retomar. A grande dúvida que se mantém aqui, que tem muito impacto na nossa área, é a questão dos festivais. Que nos impacta a nós diretamente enquanto grupo, não é? Por causa do iminente, obviamente, e dos artistas que estão envolvidos e que orbitam, no fundo, à volta de tudo aquilo que é festival. Acho que esse é uma parte muito importante da nossa economia, Sem no dúvida. design, na publicidade, né? Tudo, ativação, uma série de Ativação, ativação e tudo. É tudo. É uma indústria. toda a malta dos eventos, toda a malta O turismo envolvido, o turismo envolvido. do turismo, da implementação. Pá, acho que é uma grande força económica isso, e acho que a grande dúvida está aí. Né? Eu acho que se os festivais acontecem ou não acontecem, se nós, entretanto, em agosto começar a haver festivais, talvez a aceleração, né, se dê mais rapidamente e o tal rebound, a tal recuperação mais rápida, mais efetiva aconteça. Claro. E espero que sim, para bem de todos, porque pronto, a nossa área é particularmente dependente de questões de tesouraria, de questões de faturação mensal, diária, semanal, não é? Nós temos que ter dinheiro a entrar, porque não há forma não é? Somos uma área dessa natureza e, portanto, esperemos que isso mude rapidamente. Aqui, nós já estamos aqui há uma hora, se calhar só mais um bocadinho e fechamos isto. Eu tinha lançado um desafio ao Pedro, aqui Armados em Criativos, mas que era um bocadinho o Pedro pensar numa pergunta que eu lhe pudesse fazer a ele. E eu aqui desafiava o Pedro a lançar a pergunta para eu te fazer a ti. O que é que tu gostavas de responder, não é? Eu até te mandei 3, né? Mas há uma que eu acho que é muito importante, que é e que se prende no fundo é toda a mesma e que tem a ver porque é que eu acredito na arte. Ok, então porquê é que tu acreditas na arte? Porquê é que acreditas na arte, Pedro? Porque agora mais do que nunca, e porque a arte é uma das formas de libertação que nós temos. Lá estávamos a falar disso há pouco, e tive quase para mencionar de facto. Porque é realmente uma forma de libertação. Acho que é uma ferramenta que nós temos contra o medo, uma ferramenta que nós temos contra o isolamento, contra o isolamento económico, racial, geográfico, e acho que enquanto houver a capacidade de nós imaginarmos coisas, de nos expressarmos artisticamente, seja essa expressão mais ou menos politizada, mais ou menos intelectualizada, mais ou menos superficial, acho que é, no fundo, a nossa grande fonte de liberdade. Sim, por trás da expressão artística está, obviamente, quase sempre uma ideologia
de liberdade e, portanto, eu acho que essa é a nossa, é uma janela para essa liberdade. E, especialmente nestes tempos, acho que é algo que nós temos como uma janela mais aberta para nos refletir, porque ao mesmo tempo nós estamos dominados pelos ecrãs, a nossa capacidade de reflexão quando vemos apenas, esse é um problema, não é? Por isso é que a leitura é muito importante, quando vemos apenas diminui substancialmente, mas a arte, a complexidade da imagem ou da ideia contida, dá-nos esse óleo. E acho que, justamente neste tempo, é muito importante. Portanto, e eu acho efetivamente que a arte sempre foi uma área, acho que no nosso meio, há muitas pessoas que trabalham na nossa área e têm uma vertente artística de alguma forma e mesmo quando não têm, acabam por ter uma paixão por ela e a arte acaba por ser um motor, não é, de inspiração e de abrir novos horizontes. E muitas vezes sempre houve a ligação entre o que é que contagia o quê, não é? Se é o design, se é arte, se é o quê, porque eles estão todos... Sabes que eu sou muito, muito democrático nesse aspecto, não é? Para mim, tudo isso são expressões artísticas, tudo que tem a ver com a expressão de criação, a expressão criativa, para mim são expressões artísticas. Obviamente que a sua natureza depende da intenção, não é? Se é uma intenção que vem de um briefing, se é uma intenção de outra natureza qualquer, mas não deixam de ser, do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, em todos os subtextos daquilo que nós produzimos. Nós não nos podemos esquecer que nós podemos estar a fazer um anúncio para um detergente e a falar de coisas básicas, mas o subtexto que nós estamos a utilizar de tudo aquilo que tem a ver com a forma como fazemos do ponto de vista estético, as coisas que rodeamos, tudo isso são, obviamente, intenções e a arte é uma intenção. Não podemos esquecer. Portanto, eu sou muito... Tenho um pensamento muito livre nesse aspecto, obviamente. A minha arte não tem a ver apenas com aquilo que é produzido através da expressão artística individual e, no fundo, unilateral. Pronto, vou só levantar a ponta do véu. Foi a última coisa que eu fiz antes da quarentena com o meu convidado da próxima semana. Olha, fica aí Era uma festa. É boa, fica aqui uma curiosidade. Muito bem. Agora eu queria só agradecer-te e agradecer ao CCP, esta iniciativa, independentemente de tudo. Igualmente. Sendo mais um live, acho que é o que temos e pelo menos é bom, estamos todos ligados. Tanta gente aqui a queixar-se, mas efetivamente acho que não tem a ver das nossas redes. Se calhar o Bruno Nogueira é mais bem sucedido porque faz à meia-noite, se calhar à meia-noite não sei, não tem menos gente. Não sei, porque já a semana passada aconteceu a mesma coisa e pronto. Deve estar tudo em direto e não sei, deve ser isso. Pelo menos o Mantraste já começou para aí 10 vídeos desde que eu estou aqui, que ele está sempre aqui a começar a vídeos. Boa. Então falamos. E um abraço a todos aí que nos estiveram a ouvir, muitos amigos aí, que a malta já não sei há muito tempo. E com saudades, muitas saudades de todos. É isso. Então vá.